Canal Carnaval, Resistência Social. Carnaval, o que é? Para quem? Dura quantos dias? Carnaval consistiria uns poucos dias antes da quaresma cristã, de alegria, brincadeiras, inversão de valores e papéis. Os pobres viram reis, mendigos viram lordes, pobreza vira riqueza e exuberância, alegorias indiretas, sarcasmo, mas sempre com um fundo de realidade impossível de apagar-se. Brasil 2025, de fome de milhões, confusão, bagunça, inclusive institucional, Estado disfuncional, minoria de poucos bilionários. É só olhar em volta. Ao meio disso, até em período ditatorial, décadas de 1960, 70, notam-se resistências culturais, expressas via enredos, representações, alegorias. O atual da Mangueira, por exemplo, é expressão disso. Num país em que até as instituições e autoridades vivem em permanente carnaval, entre aspas, no sentido de inversão de valores e realidades, inclusive cristãs, desde que, por exemplo, aqui, autodeclarados nacionalistas prestam continência à bandeira americana, auto-intitulados cristãos e evangélicos defendem torturadores, assumidos defensores da lei, da ordem, da família e da propriedade depredam palácios e propriedades. Muitos militares e policiais traem a nação e todos os juramentos. Autoridades, sem mínima justificativa, descumprem as leis, até quanto a seus próprios salários majorados e parentes por elas nomeados, além de decidirem de maneira diversa cada vez, conforme o contexto político, promovendo um estado de exceção. E apesar disso, ainda são aplaudidas por milhões de pessoas. Aí a aberração. Ora, no Brasil, elites dominantes, por certo doentias e aliadas a estrangeiros, também criaram seu carnaval, invertendo datas e essência. O carnaval delas abrange o ano inteiro, quando também invertem valores e leis e tudo mais, enquanto do povo tem 3 dias. Muito melhor que esse carnaval popular, com sentido de inversão de valores, próprio de todos os carnavais, seja conquistado para durar anos inteiros, e que o das elites no poder, minúsculas mais poderosas, provado sempre causando prejuízos a todos, maiorias, tem apenas 3 dias, antes da quaresma, para que, após promoverem seu conhecido carnaval, de mortes, violência, roubos, insegurança pública, etc., possam, quem sabe, até redimirem-se, sendo perdoadas na quaresma por seus aliados seculares das burocracias religiosas? Precisamos pensar nessa inversão de valores, refletir, mas enquanto isso tenham todos muito cuidado. Ao acabar o carnaval popular, sempre em poucos dias, o carnaval deles vai recomeçar. Oiá, 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 oiá na tamba de cacurucaia, zengue. Falaremos hoje sobre Eça de Queiroz, que completaria 179 anos de vida no dia 25 de novembro, próximo passado. Foi um dos principais nomes do realismo. Dedicou-se a escrever sobre o cotidiano da burguesia portuguesa no século XIX. Era, além de escritor, jornalista e diplomata. Criticava o falso moralismo reinante na época e também o clero. Interessante é que seus termos permanecem atuais até os dias de hoje. O Primo Basílio, por exemplo, um livro que foi publicado em 1828, é um romance realista que confronta e desmascara os ideais
defendidos pela sociedade burguesa lisboeta. Essa já era apaixonado pela República de coração, muito antes da República ser proclamada em Portugal, que ocorreu só em 1910. Mas então ele detestava monarcas, sejam eles reis, imperadores, ele não gostava, ele era adepto da República. Então, nesse folhetim mensal, entre outras coisas, ele criticava muito Dom Pedro II. Não era nada pessoal, era apenas porque ele não gostava de monarcas. Mas ele se arrependeu, achou que era uma injustiça o que ele fez. E isso mostrou para todos que, além de ser um gênio da literatura, ele era também um grande humanista. Meus amigos e amigas, e o Brasil no meio dessa desordem mundial? O Brasil está, obviamente, passando a uma fase catastrófica. Aqui talvez haja uma catástrofe civilizatória, porque o que há de favelas, milícias, jogo do bicho, a total incompetência das forças militares, o caos em volta, as praias sujas, toda uma deterioração em que o Brasil decaiu nos últimos 60 anos, caracterizados por quê? Pelo domínio total do capital imperialista, que dominou o Brasil desde 64, dobrou o Estado e tomou o Estado brasileiro, como bem falou René Dreyfus. E continua. A anistia não mudou essa situação, nem nada mudou. Aliás, a anistia é um problema político que não foi cumprido, porque Tancredo Neves, que ia assumir casualmente, né, morreu, dizia o quê? Não pagarei a dívida pública com o sangue dos brasileiros. Ele queria dizer que não ia pagar essa dívida pública com o sangue dos brasileiros à custa de mortes, não ter dinheiro para o SUS, etc. E vejam o que o Brasil paga. Olhem naquele quadrinho da Maria Lúcia Fatorelli e vocês verão que é verdade aquilo. Não há resposta negativa daquilo com argumentos sólidos. Há conversa furada. Então, vejam a situação em que se encontra o Brasil. Uma situação de desordem nacional. E um exemplo disso foi agora, no dia 64, tudo que ocorreu de lá para cá, essa anistia fajuta, e finalmente chegamos aos dias atuais em que assistimos essa vergonha nos últimos dias, que foi exatamente um bando de militares, generalecos de segunda categoria, simplesmente utilizarem o Palácio do Planalto, o Palácio de Alvorada, quartéis e tudo mais, para planejar assassinato do presidente eleito da República e assim por diante, do presidente do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, é um verdadeiro absurdo e uma amostra de total incompetência organizativa e mais total ignorância. Porque será que não perceberam que Biden ajudou a eleição de Lula, tanto que a Rede Globo e outros apoiaram a eleição de Lula, era chamada até aí pelos direitistas extremos de Rede Lobo, não sei o quê, não sou bobo, Rede Globo, besteiras semelhantes. Por quê? Porque eles sentiram e perceberam que havia um apoio de algumas dessas redes ao Lula. E por que havia esse apoio? E esse apoio se sucedeu também depois da campanha, porque Lula também foi apoiado nessa tentativa de golpe pelo Departamento de Estado americano, o secretário de Estado, que estiveram no Brasil pressionando militares. Então, quando se diz que o alto comando não cedeu, não cedeu porque estava sob pressão estrangeira. E eles seguem, na verdade, os seus mentores estrangeiros. Seguiram em 64, seguiram nas torturas, seguiram na violência, seguiram na anistia e estão seguindo agora. E há inúmeros dados sobre isso. É só pesquisar a transição como foi e assim por diante. Fizeram até seminários, mestres estrangeiros fizeram um seminário no Palácio do Planalto, mostrando aos generais brasileiros por que deveriam ter uma anistia e haver uma abertura política. Em 64 e de lá para cá, o que tivemos na verdade? Primeiro que não foi um golpe empresarial militar, como colocam, foi um golpe estrangeiro do Império do Capital, os Estados Unidos à frente. Primeiro, isso está mais do que provado. Segundo,
foi um golpe militar primeiro, porque as Forças Armadas Brasileiras são uma verdadeira força de ocupação estrangeira hoje. Houve toda uma conscientização, toda uma cooptação da cúpula militar brasileira, generais, e ela é hierárquica no sentido de apoio aos Estados Unidos e todas as idiosincrasias. Não dance o tango da morte, dance conosco o tango da alegria. Caminhando Jornal TV, cultura, política, música, poesia. Sábado, 13 horas, na TV Comunitária do Rio de Janeiro, canal 6 da NET. Aqui no Brasil, de 1946 até 1964, nós vamos ter duas grandes forças políticas. Uma força que eu chamo de nacionalista e progressista, e, do outro lado, uma força entreguista e reacionária, né? Bom, o que eu chamo de entreguista? Era justamente aquele político, aquele militar, aquela empresa, enfim, os vários atores sociais que entendiam, que apostavam que o que os Estados Unidos quisessem aqui para o Brasil, aqui no Brasil deveria se fazer, deveria cumprir. Teve até um parlamentar constituinte de 46, da Bahia, chamado Juraci Magalhães, que ele foi emblematicamente o representante dessa visão entreguista, quando ele afirma que o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. Essa foi uma frase que marcou muito, né? E que é óbvio, ela se caracteriza bem com o ideário do entreguismo, né? Em termos político-partidários, do lado das forças nacionalistas e progressistas, nós temos o PTB, aquele PTB que foi criado lá por Vargas em 45, que era o partido que apostava que as mudanças elas ocorreriam através de leis trabalhistas, tornando o capitalismo brasileiro mais sensível ao trabalhador, né? Por isso que defendia muito direitos aos trabalhadores.